Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Iniciamos mais um programa Sala de Opinião e hoje com uma temática muito importante, autismo. E como convidada, aqui presente a professora pedagoga Marcelene Bezerra, que está à frente de um projeto muito interessante chamado Movido pelo Amor ao Autismo. Bem-vindo, professora. Obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. E é importante falar sobre a temática autismo. Estou à disposição para estarmos delineando e tratando dessa temática necessária. Professora, a senhora pedagoga, sua mãe pedagoga, uma família toda envolvida no processo educacional por muitos anos e sempre fez história aqui na nossa capital. Vamos falar um pouquinho da sua mãe, de vocês, do seu grupo? Então, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, ou seja, por isso mesmo nasceu essa questão do Movidos pelo Amor, a partir ela veio dessa temática, como eu falei, necessária, porque o projeto ele não surgiu de uma ideia, mas surgiu de uma necessidade, enquanto mãe, de verificar a importância que temos de dar essa assistência às nossas crianças, adolescentes, ou seja, pessoas com autismo. E a palavra amor vem exatamente de onde? Da mamãe. Porque a mamãe, ela é maravilhosa, a mamãe, ela ama verdadeiramente. É um amor incondicional. Então, ela foi a primeira presidente da associação, interessante ressaltar, sobre isso e ficou com esse nome Movidos pelo Amor, que é um projeto que vem exatamente demonstrar na prática o que é o amor, porque muitas vezes falamos do amor, o que é o amor? Mas o amor ele deve ser vivido, ele deve ser experienciado, senão fica apenas na teoria. Você estiver à frente de um colégio bastante importante em Porto Velho, Carlos Sim. Costa, né? E quantos anos foram da instituição, professor? Colégio Carlos Costa, 32 anos em Porto Velho. A mamãe, a diretora, a proprietária, realmente que veio com toda essa ideia. Áurea Dulce Feitosa Bezerra. Professora Áurea, que é muito querida, é muito amada por todos. Nosso abraço para a Áurea.
eu fico feliz. Nesse momento, eu fico muito emocionada até por estar aqui. E porque eu sei do carinho, do amor que vocês também têm por ela, que são pioneiros nessa área da educação. Não poderia esquecer de forma alguma, né? Por isso que eu fiz questão de lembrar da professora Áurea, como teve um papel e tem um papel importante na educação do Estado de Rondônia. Com certeza, ela não pode ser esquecida. Não pode. Professora, vamos falar um pouco do projeto, né? Movidos pelo Amor. Esse é um projeto que faz uns 7 anos, né? Exatamente. Que ele existe. 7 anos. E quem participa desse projeto? O projeto Movidos pelo Amor, ele é um projeto que é mantido pela Igreja Metodista Wesleyana, gostaria de ressaltar, tenho que falar, porque ele não está ligado à questão a nível municipal nem estadual, mas ele é um projeto que partiu de uma necessidade, como eu falei, não foi de uma ideia, não é de uma criatividade, não, ele nasceu pela necessidade que nós pais temos de dar assistência, do atendimento aos nossos filhos, porque é necessário que haja esse atendimento multidisciplinar para que a criança ou para que a pessoa com autismo ela possa estar convivendo de maneira harmônica em sociedade. Então, o projeto Movidos pelo Amor, ele veio para dar esse suporte à questão principalmente da inclusão. Quando eu falo da inclusão, a inclusão não apenas escolar, mas a inclusão social, porque a inclusão social, ela que contempla todas essas outras questões na sociedade. Uma das coisas importantes é frisarmos que muitos de nós, não sabemos lidar com o autismo. Temos um caso em nossa residência, em nossa casa, na nossa família, e não sabemos lidar. Sim. Eu gostaria, e o trabalho do pedagogo, o trabalho que vocês fazem é muito interessante, muito importante para a inclusão dos portadores de autismo, poder realmente ter uma vida social dentro do limite normal, sim, que possa conviver com todos nós sem que seja discriminado. Mas eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que não conhecem o que é autismo, como é classificado o autismo, o que é o autismo? Pois o autismo ele é um transtorno de desenvolvimento, ou seja, uma questão comportamental que afeta 3 áreas do desenvolvimento: a interação social, a comunicação e o comportamento. Ou seja, são 3 áreas que precisam serem estimuladas. E existem, sim, algumas características que apontam para que esse diagnóstico ele seja fechado. Então, o autismo é interessante ressaltar que não é apenas uma questão física, mas ele é principalmente uma questão comportamental. E na sociedade a qual vivemos, sabemos que temos uma sociedade que dita mesmo, e temos normas e regras. Então, temos que trabalhar com essa questão para poder fazer com que essa inclusão, vamos assim falar, seja uma inclusão realmente movida pelo amor. Uma inclusão onde as pessoas percebam e saibam e conheçam sobre o que é o autismo. Porque é importante que nós conheçamos ou que nós compreendamos para que possamos conviver no dia a dia. No dia a dia, numa residência, algumas famílias, muitas vezes, o filho, a filha, alguém da família apresenta um quadro de autismo. Sim. E não sabe se comportar, como comportar com aquele quadro estranho, um quadro estranho, e que a família não consegue dar o diagnóstico. Muitas vezes não leva o médico, não, é porque é criança, isso é normal, vai passar, e não se preocupa muito. E as características são bem visíveis. Bem visíveis. Na realidade, existem algumas características, só para retratar algumas, porque são várias, na realidade. Pode ficar à vontade, uma delas é o contato visual, como eu estou falando aqui com o senhor agora, olhando nos seus olhos. Muitas vezes existe esse é um dos fatores que é interessante ressaltar, que não existe de maneira efetiva esse contato visual, mas ele pode ser estimulado. Não é? A questão também dos sons, a sensibilidade a sons. Muitas vezes a criança, você está falando com ela e parece que ela não está ouvindo. E na realidade, quando tem sons muito alto ou alguma situação, ela coloca a mãozinha no ouvido. Essa também é uma das características do autismo. A outra, até falando daquela tríade, a interação social, a dificuldade da convivência entre pares, muitas vezes é um fator. Um outro é a questão da comunicação, uma outra característica que eu gostaria de ressaltar. Existem pessoas com autismo que apresentam linguagem verbal, outros não apresentam essa linguagem verbal, que eu até poderia ressaltar assim. Todos, aliás, apresentam linguagem, porque a linguagem é o quê? É o sentimento, são as emoções, são todos esses fatores, mas aquelas crianças que falam, ou aquelas pessoas que falam, como nós estamos
Agora, conversando, estabelecendo diálogo, e existem pessoas com autismo que não apresentam essa linguagem verbal. E a questão do comportamento. Comportamento estereotipado, um comportamento padronizado, ou seja, de maneira bem simples, ela repete. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma folhinha, ela pega essa folhinha e fica balançando essa folhinha, ou seja, nesse momento ela está centrada nessa folhinha. Ou seja, são comportamentos padronizados, estereotipados, ou a mãozinha, quando faz esse comportamento, ou seja, na realidade, cada um tem uma maneira, mas as características elas vêm para poder apontar. Ou seja, cada autista, cada pessoa é única, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira de ser. Mas todos esses fatores, eles acabam, lógico, fazendo com que haja um diagnóstico, realmente assim, um laudo, que esse laudo, aliás, é para nortear, no caso, que fecha esse diagnóstico de autismo. Esse mundo repetitivo do autista, né, um mundo muito intrínseco, muito dele, muito próprio dele, ele vive um mundo próprio, né, um mundo de si. Né, ele não se comunica muito com o exterior, ele não liga muito para o que está se passando em sua volta, ele está centrado nele mesmo. Na realidade, Léo Kanner, em 1940, quando surgiu o autismo, ele trouxe essa ideia de autismo como um mundo escuro, um mundo à parte, como se essa pessoa vivesse no seu mundo. Mas, na realidade, com as mudanças, não é bem isso. Com as mudanças, com tudo, com toda essa questão com a evolução, na realidade, do tempo, porque nós sabemos que isso é notório, nós vemos de uma outra forma. Na realidade, ele está fazendo parte, sim, ele faz parte do nosso mundo. Porém, eu até gostaria de ressaltar que o autismo é visto por nós, por mim, porque eu sou mãe de uma jovem com autismo que tem 18 anos, a Marina, que vai fazer 19 anos, não mais como esse autismo obscuro à parte, mas o autismo como um mundo colorido, um espectro de possibilidades. Porque quando eu lia como mãe o que eu via na internet, porque tem poucas referências sobre a questão ainda, eu ficava desesperada, eu pensava, meu Deus, e agora, como que vai ser? Mas não, eu percebi o quê? Eu percebi nessa vivência, nessa convivência, lógico, ele é uma pessoa, todas as pessoas ela têm um autismo, que é uma maneira de ser, como eu já falei, em relação à questão das áreas que precisam serem trabalhadas, mas são pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, que têm afetividade. Você conseguiu perceber esses sinais em sua filha com que idade? Foi no período de 1 ano em diante, porque até 9 meses... Porque é bem no início que nós percebemos essa questão do autismo. Tanto é que hoje o diagnóstico está sendo mais precoce. Antigamente era 5, 6 anos, fechando. Hoje não, com 2 anos, alguns profissionais já conseguem. Atenção, né? Já conseguem perceber. Ela teve um desenvolvimento normal. Aos 9 meses ela falou mamã, papá, só que ela calou. Ela ficou caladinha, ela não falou mais. E eu percebia, até no ato do dia a dia, ao dar banho, ao acompanhar alguns comportamentos diferentes. Eu falava com ela, ela não respondia aos comandos, como se ela não estivesse ouvindo. E a partir dos 3 anos e meio, aproximadamente, ela retornou à fala. Mas cada caso é um caso. O meu caso foi porque eu precisava estimular um pouco mais essa questão da fala dela. Tanto é que eu não sabia, mas ela tinha uma linguagem interna dentro dela. Ela, até os 3 anos e meio, o meu desejo era que ela pedisse algo para que eu pudesse fazer, porque toda mãe quer fazer a sua comidinha, quer fazer quer oferecer o melhor para o seu filho. E eu não ouvia isso. Só que com 3 anos e meio, quando eu fui a uma psicóloga, ela me orientou, e nesse dia ela disse, hoje você faça diferente, mas essa foi a minha experiência. Hoje você não vai dar comida na hora certinha, não vai fazer isso, e eu fiquei preocupada. Estou falando de uma maneira bem formal aqui. E eu percebi que deu 1h da tarde, ela não falava, 2h da tarde, 14 horas mais ou menos, já ia dar 15 horas, eu digo, meu Deus, e agora? Minha filha não vai ficar com fome. E nessa hora ela olhou para a geladeira, olhou para um pote de bolacha, e apontou e disse, bolacha. Foi uma emoção muito grande. A partir desse dia, ela não parou mais de falar. E aí ela chegou no outro dia, arroz. Eu falei, querida, arroz, feijão, salada, tudo que você quiser. E é muito importante. Agora, eu gostaria de dizer para os pais que cada caso é um caso, mas que a intervenção precoce, ela é de suma importância, porque quanto mais cedo, melhor.
o senhor me perguntou no início a questão do pedagogo, o trabalho do pedagogo, que é de suma importância na questão da alfabetização, nesse processo do desenvolvimento, mas existem outros profissionais que dão todo o suporte para que essa criança ela possa ser estimulada e essa criança possa cada dia ter o seu papel, o seu lugar na sociedade. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com o Sala de Opinião, aqui com a professora Marclene Bezerra. Ela faz um trabalho muito importante e interessante, ela é pedagoga, mas faz um trabalho muito interessante num projeto movido pelo amor ao autismo. Professora, o presidente Bolsonaro, algumas semanas atrás, ele sancionou um projeto de lei colocando, para incluir o autista no censo. De imediato a gente ficou meio confuso com isso. Ué, o autista não estava no censo, né? Mas não, era com o objetivo de nós termos um quadro estatístico de quantos, o percentual, né, de autistas que nós temos no Brasil. Como a senhora viu isso? A importância do estar no censo não é só fazer parte de um quantitativo, lógico, mas é importante sim que se tenha, né? Sim, um quantitativo de pessoas, até para nós termos essa visão, para poder as políticas públicas serem operacionalizadas e, de fato, fazer com que o direito do autista ele seja efetivo na prática. Porque também existe uma lei, a Lei do Autismo, de 2012, que nós temos uma lei onde o autista ele tem alguns requisitos, um deles é o acesso, lógico, à escola, que é algo necessário, que tem sanções caso não seja aceito e tem direito a um professor mediador, que é uma outra questão que está sendo trabalhada. E, infelizmente, nós percebemos que isso não está acontecendo. Mas porque então, não tem profissionais preparados nesse montante para atender? Por esse é o isso, problema, a né? importância da formação.
A importância das IES, eu já falo assim, É do verdade. ensino superior, ele tem um olhar voltado para essa questão, dentro das suas matrizes curriculares, ou dos seus cursos de extensão, ou de alguma outra forma para poder exatamente trabalhar com essa necessidade. Por quê? Porque quando se fala em autismo, eu vejo o autismo envolvendo todos os profissionais. Todos. Eu não vejo nenhuma profissão, vamos assim falar, uma área de trabalho não estando inserida no processo. Porque ele precisa, sim. Ele precisa, um exemplo, nós sabemos disso, de um advogado, o âmbito do advogado é importante na questão do direito do autista em uma necessidade, nos aspectos legais e assim por diante. Ele precisa, sim, de fonoaudiólogos, ele precisa, sim, que os terapeutas ocupacionais possam, que são de suma importância no processo, contribuam, os educadores físicos, os pedagogos, os assistentes sociais, é isso que eu gostaria até de colocar, esse é um dos primeiros requisitos no projeto. O assistente social, quando eu falo, é o carro-chefe, onde ele vai recepcionar as famílias, que geralmente as famílias, quando elas procuram, elas estão num momento bem difícil, que é chamado luto. Eu vivenciei esse luto por um certo tempo, mas consegui perceber de outra forma. Ou seja, hoje eu consigo compreender o que é o autismo, tanto na questão de ser coordenador, estar coordenando um projeto, porque eu estou coordenando, mas isso pode ser mudado, uma outra pessoa pode assumir, lógico, com o tempo, mas também de ser mãe. Então, a importância das IES, dos cursos de formação, terem disciplinas voltadas ou algo voltado, porque eles fazem parte do processo. E, só para colocar, nós temos muitas pessoas com autismo, doutores, mestres, eu conheço vários. E sei que muitos estão nas IES, no ensino superior, o autismo, porque existem vários níveis dentro do autismo. Muitos aqui, professor. Com certeza, e temos muitos. Existem vários níveis, que é assim considerado dentro do autismo. Né? Nós temos como eles chamam lá, o leve, o moderado, o severo, mas não importa. Eu vejo assim, o meu olhar não é para os graus, mas o nosso olhar deve ser para a pessoa. E essa pessoa ela deve ser amada, compreendida e principalmente respeitada. Mas não podemos pensar só de cuidar dos portadores de autismo em um nível superior. Está lá na base, né? É na infância, na educação básica, em todos os aspectos. E o Estado precisa fornecer, na realidade, o Estado precisa fornecer essa base para que essas pessoas possam caminhar dentro da normalidade necessária que é preciso para o processo educacional. Certeza, porque quando eu falo da IES, da formação no ensino superior, porque são essas pessoas, estou falando no caso do pedagogo, né? Estou falando do pedagogo, porque ele vai estar atuando diretamente por exemplo, um pedagogo, ele atua com os anos iniciais e com a educação infantil. E as outras licenciaturas também vão dar apoio, porque essa criança, ela cresce. E é importante, sim, que desde a base, que desde a educação infantil, tem esse olhar, tanto a nível municipal, como principalmente também a nível estadual. Essa é uma luta que a gente tem tido, quando eu falo uma luta, não é uma luta de briga, não, é uma luta de amor, uma luta de direitos, onde nós participamos de várias audiências públicas. Até já falei, não quero participar apenas de audiências públicas, eu quero ver acontecer. Nós, como pais, queremos ver acontecer, termos o direito garantido. Minha filha está no 7º ano agora. Infelizmente, eu digo assim, infelizmente, por uma parte, ela está num processo de inclusão. Não, a gestão da escola é inclusiva, a gente percebe que tem um olhar inclusivo, que precisa ter, mas ela não tem um mediador. E ela não foi alfabetizada no tempo correto, hábil. Marininha, ela teve o seu direito negado. Eu falo como mãe. E foi um dilema, porque eu sou pedagoga, então eu fiquei no conflito. Por que eu fiquei no conflito? Porque a pedagogia, a pedagogia é um lugar de inclusão, e não um lugar de exclusão. E, infelizmente, como não existe uma lei, e pela falta de formação também, muitas vezes eu ouvi, minha filha ficou dos 6 anos até os 12 anos sem estudar. Ela não teve direito à alfabetização no tempo hábil, porque os diretores, gestores diziam que não aceitavam. Não aceitavam crianças dessa forma, porque na minha escola só estuda criança normal. Mas hoje eu consigo perceber, e nem tenho mágoa também, que é pela falta exatamente de informação. Não porque eles quisessem fazer isso. Hoje não, hoje já é uma outra realidade. Hoje nós não sabemos, mas nós temos que aprender. Eu, como mãe, não sei muitas coisas, mas como tem um amor aqui dentro do meu coração, eu sou movida, eu aprendo. Eu não sabia de metodologias tais, eu já fazia algumas metodologias
pelo amor, até pelo achismo. Hoje não, existem várias metodologias dentro do processo para você trabalhar com a pessoa com autismo. Enfim, é importante sim que isso aconteça. E a Marininha, ela passou por isso. Aquilo que eu passei, eu não quero que os outros pais passem. Por isso a nossa luta, como Movidos pelo Amor, para que as nossas crianças possam ter os seus direitos realmente contemplados de fato. E eu falo com amor, que nós estamos assim, abertos para orientar, ajudar naquilo que for necessário. Professor, em termos de governo federal, governo estadual ou municipal, quais são as leis em que, na realidade, faz esse processo de inclusão e de apoio ao autismo? Na realidade, vai ter, a nível municipal, já existem algumas leis, algumas questões legais que eles já implementaram, que não vou falar de todos, porque se eu falar de todos e dizer que é de maneira geral, né? Não, existem algumas escolas que já oferecem, sim, os professores mediadores e assim por diante. Mas a nível estadual, infelizmente, ainda não temos isso na prática, porque tem que mexer na lei estadual. Porque não existe na lei estadual algo direcionado, exatamente contemplado para a pessoa com autismo. Mas eu acredito até que isso daí aconteceu porque a lei do autismo é de 2012. Eu vou falar por esse lado, né? Porque eu ainda acredito, eu tenho esperança e creio também que isso pode mudar. Porque isso vai depender muito dessa vontade. Quando eu falo dessa vontade pública, só que tem que sentar novamente, inserir lá dentro da questão estadual. Eu estou falando porque do 6º ano em diante, o ensino médio, existe muita necessidade e essa é uma das ansiedades dos pais. Ansiedade porque os filhos crescem. E aí, como é que fica essa transição? Sai do município, até o 5º ano compete ao município. Chega no 6º ano, já compete a quem? Ao Estado. 6º ano, eu digo, o ensino fundamental 2 e o médio ao Estado. E aí a ansiedade, porque nós não temos uma continuidade desse processo. Mas eu creio que com carinho, com olhar realmente, não só um olhar sensível dos políticos, das pessoas que estão legislando, eu creio que nós podemos sim fazer com que, de fato e de direito, isso possa ser aplicado na prática. Mas em nível federal, professora, o que existe em nível federal? Pois existe a lei do autismo, que regulamenta, existe Mas é muito pouco a Libras, ainda é pouco. Nós temos a lei das pessoas com deficiência. Nós temos uma lei onde regulamenta todas essas questões também, que vai dar, com certeza, junto com a Constituição Federal, junto com todas as outras, porque a Constituição Federal, ela coloca... Consegue resolver algum... Não, aí é que está. Ela é um fundamento legal, vamos assim falar, eu não posso falar nem num olhar mais tanto técnico, né? Mas ele é fundamento legal para que essa lei possa ser operacionalizada na prática. Nós temos a lei de inclusão, uma lei de inclusão. E o ideal não é só o autista, mas que todas as deficiências, todas as pessoas que precisam desse apoio, elas pudessem ter. Porque senão fica... quando eu falo a gente está falando do autismo agora, mas o ideal, a lei da inclusão, ela fala de todas as deficiências. Eu creio que é uma questão legal que pode ser trabalhada. Justificativas sobre Quando eu falo justificativa, doutor Aparício, não apenas teórica, mas prática. Porque não é fácil, é constrangedor, é muito triste, eu falo essa questão, quando você quer ver o seu filho incluso, mas você não percebe que na prática existe realmente aquilo que a lei fala. Eu digo a lei maior, que tem essa lei, que ela dá essa fundamentação. Eu creio também, muitos já estamos em audiências públicas, tem alguns deputados que já estão trabalhando em prol disso, em prol dessa questão do autismo, para que efetive de fato essa lei, seja efetivada. Esse é o meu desejo. Vamos torcer, né, professor? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos com esse assunto importantíssimo, autismo. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca.
Uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com um novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com sala de opinião, aqui conversando com a professora Maxilene Bezerra, ela que é do movimento Movido pelo Amor ao Autismo. Professora, é um assunto importante, interessante e que realmente precisa de uma somatória de todos nós para amenizar o sofrimento de muitas pessoas que não sabem nem o caminho, como proceder. Né? E esse projeto de vocês é um projeto do amor, em que vem realmente ao encontro para amenizar o sofrimento daqueles que não sabem lidar, né, como lidar com o autismo. Na realidade, o projeto, ele, quando foi pensado na questão não apenas das crianças ou dos adolescentes, porque inicialmente crianças e adolescentes seriam atendidas no projeto, mas principalmente aos pais e familiares. Porque a família é a base de tudo, a família precisa ser orientada, a família não pode ser julgada, a família tem que ser amada, a família tem que ser compreendida. Porque você, muitas vezes, enquanto pai, eu sempre falo, você imagina o filho ideal. Você imagina várias situações. Mas nós temos o filho real, que é a situação e que é maravilhoso também. Tanto é que eu amo a minha filha verdadeiramente. Para mim, se me perguntasse novamente se eu queria ter outra filha, eu diria não. Eu gostaria que fosse a minha Marininha. A Marina, que eu falo, que fosse a mesma Marina. Então, o projeto ele vem dar esse apoio também aos pais. Tanto é que a assistente social, nós temos cinco assistentes sociais voluntários no projeto. E elas são o carro-chefe. Em primeiro momento, conversando com elas, toda a questão social do pai, tentando ajudar também, de que forma podemos ajudar, contribuir para melhorar essa questão da organização familiar. E, após isso, nós encaminhamos para psicólogos que dão todo um apoio. E isso é de suma importância. Então, os pais precisam desse apoio, tanto é que no projeto nós temos grupo de pais. Quando nós falamos grupo de pais, é para orientar, para saber para orientar, como lidar, fazer essa troca de experiências, realmente, e ter um profissional que possa estar trabalhando essa questão do luto. O luto, porque muitas mães, muitos pais, quando recebem o diagnóstico, eles não sabem o que fazer naquele momento. Eles ficam impactados. Eles não sabem, pensam, acabou. E agora? Eu pensei, imagina, eu em Porto Velho, né, no estado de Rondônia, há 19 anos. Falar em autismo há 19 anos foi difícil. E o que eu lia, eu ficava mais desesperada ainda. Mas ainda bem que eu tive um olhar diferente. Então, esse olhar diferente veja o seu filho, papai e mamãe, como alguém importante, como alguém especial, com potencialidades, e que nós possamos estar juntos, dando todo o apoio necessário para eles. Professor, nesse processo todo, lógico que há necessidade de ser dado um diagnóstico. Sim. Quais são os profissionais que estão envolvidos para que esse diagnóstico seja um diagnóstico certeiro, real? Médico neurologista e o psiquiatra. No caso, são pessoas que são profissionais
que estão exatamente, trabalham nessa área, dando esse diagnóstico. E, como apoio, nós temos essa equipe multidisciplinar, que é fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, psicopedagogos, trabalhando na intervenção para que essa criança, essa pessoa, ela possa minimizar essas características na realidade. Eu pergunto, eu faço esse questionamento à senhora, como pedagoga, como à frente desse projeto, porque muitas vezes tem alguns profissionais que entram nesse processo e prejudicam o paciente. Então, as famílias devem estar muito atentas para que não desvirtue, né, esse procedimento, procurar o neurologista, o psiquiatra e todo um serviço de suporte para que esse diagnóstico seja um diagnóstico que possamos realmente cuidar desse adulto. Verdade, possamos cuidar. No projeto, nós não temos ainda um médico neurologista nem um psiquiatra. Até aproveito para convidar. Olha que eu estou falando. Não aqui só eu, mas vocês aí estão nos assistindo. Vamos colaborar com esse projeto, né? Se tiver aí algum neurologista, algum psiquiatra que possa, um assistente social, outros profissionais da área, em que possa somar esse projeto da professora Marcelene, que não é um projeto dela, é um projeto de todos nós, seria muito importante, né? E depois a senhora deixa o telefone para contato, porque eu tenho certeza que vai aparecer alguns colegas também que poderão ajudar. Então, médicos, e nós, no caso, precisamos realmente ter essas pessoas como voluntários. O que nós temos no projeto hoje é uma equipe multidisciplinar, só para ressaltar, onde nós temos terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores físicos, fisioterapeutas, ou seja, toda uma equipe que são voluntários. E é essencial para a evolução desse... Sim, porque trabalha, com certeza, a Marina, outras crianças que já foram atendidas, não. Qualquer criança que tem intervenção, melhor ainda precoce, com certeza, ela vai melhorar, ela vai avançar. Por isso que é necessário esse atendimento. E dentro do projeto, o voluntariado é nossa ênfase. Gostaria de ressaltar sobre isso. E a gente falamos sobre essa equipe multidisciplinar, que é importante, né? E também a atualização desses profissionais, né? É uma educação continuada. Verdade. Seria muito importante para que possamos evoluir, porque o mundo tem uma evolução tão rápida que muitas vezes nós nos perdemos nesses vácuos, né? É verdade. Lá no projeto, primeiro nós temos uma formação continuada, eu falo em serviço. Eu sempre falo, né? Porque quando iniciamos o projeto há 7 anos, não existia assim, uma evidência, vamos dizer assim. O autismo sempre existiu, mas uma evidência dada à temática. Então, eles estão sempre estudando. A maioria dos nossos profissionais voluntários são pessoas graduadas, pós-graduadas, especialistas, que estão sempre buscando aprender sobre. Quando não, em algum momento, nós trazemos profissionais. Manaus, Rio de Janeiro, nós trouxemos Helena Gueiros, outros mais, que são pessoas que são referências na área do autismo para poder dar esse norte e ajudar nesse processo. Porque realmente, como o senhor falou, doutor Aparício, tem que ter um atendimento, mas um atendimento eficaz. Um atendimento onde exista resultado. E para isso, lógico, o profissional ele tem que saber como lidar, como trabalhar, conhecer, compreender esse processo. Eu mesma, como pedagoga, eu tenho experiência, estou falando assim, como na alfabetização, com crianças com autismo. Ah, mas o autista não aprende? Lógico, todos nós aprendemos. E várias crianças, eu tive a oportunidade de contribuir nesse processo de alfabetização. Estão lendo hoje, mas é muito lindo, só que nós temos que compreender. Por isso que eu falo a importância da escola, a importância do profissional, porque geralmente na escola o que acontece? Nós temos que organizar para aprender. E muitas vezes, como o autismo é comportamental, existe uma quebra de paradigmas, existe uma quebra de modelos. Ele vem num viés diferente. Ele primeiro aprende para organizar. Então, nós temos que ter todo esse olhar para poder contribuir dentro desse processo de aprendizagem, de desenvolvimento da pessoa com autismo. Professor, dentro desse projeto que a senhora está à frente, a senhora dá assistência a quantos casos? A quantas Atualmente, 20 entre 20 crianças e adolescentes. No momento, 20... Existe algum processo estatístico aqui de Rondônia ou de Porto Velho com relação ao número de autistas no estado? Então, o censo vai ser geral. Essa é outra coisa. Aqui existe um projeto que precisa ser... eu creio que está em andamento, que é exatamente a carteira de identificação do autista, que o deputado ele fez esse... As políticas públicas serão operacionalizadas. Até
Eu não sei como está esse processo, no momento eu estou falando, mas estávamos aguardando uma decisão da ordem maior, do governador, para que isso possa acontecer. Então, porque existe sim dados da escola. Nós tivemos uma última audiência pública onde a SEDUC apresentou o quantitativo, o CEMED, mas na escola. Mas existem muitas crianças, pessoas, quando eu falo criança, adolescentes, pessoas com autismo, que não estão na escola. E isso me entristece muito, quando eu falo desse processo de inclusão. Mas, ao mesmo tempo, cabe à família. Eu vou colocar uma situação aqui. Eu sou a favor, assim, o processo de inclusão, apesar das barreiras, das dificuldades, ele me encanta. Por quê? Porque são oportunidades iguais para todos. E, para mim, é constitucional. É artigo 205. A educação é direito de todos, dever do Estado, com a participação da família, em colaboração com a sociedade. E eu vejo que é uma oportunidade que tem que ser dada para todos. Agora, existem casos onde os pais encaminham seus filhos para as escolas especializadas. Também é uma decisão da família. Mas, independente disso, o importante é que as nossas crianças, nossos jovens, todas as pessoas, elas tenham os seus direitos, o seu direito resguardado. Que sejam respeitadas, eu sempre falo, respeitadas de fato e de direito. Porque nós precisamos. Não existe diferenciação. Não existem pessoas, existe sim, serem únicos. Nós somos únicos. Eu não sou igual, né? Eu não sou igual por causa da diversidade, né? No processo da diversidade. Mas nós temos direitos iguais, sim. Vamos trabalhar nesse processo. Precisamos estar unidos, né, em defesa dessa evolução. Aqui vamos fazer um pequeno intervalo no Sala de Opinião e já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com um novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com o Sala de Opinião e o nosso assunto, o debate aqui é autismo. Professora, como que a família deve proceder após o diagnóstico? Porque nós sabemos, nós falamos no luto, no choque de meu filho está autista, às vezes isso no momento desequilibra a família. E qual o procedimento que essa família,
ao ter a notícia que o seu filho tem um diagnóstico de autista, como deve proceder? Buscar os caminhos, os serviços essenciais. Isso é uma dificuldade. Eu gostaria de colocar, porque o ideal era que tivéssemos um centro multidisciplinar em Porto Velho, Rondônia, no estado, eu digo de fato e de direito, para poder atender essa demanda no momento. Então, ela vai procurar as instituições que podem contribuir, ajudar nesse momento, nessa hora. E o Movidos pelo Amor, quando eu falo projeto Movidos pelo Amor, mas existem outros também, outros projetos, existem outras instituições em Porto Velho, em Rondônia, porque, como a gente está falando para Rondônia, existem Ariquemes, de Paraná, vários lugares que, no caso, dão esse apoio para as famílias e para as crianças, para os adolescentes, eu falo para as crianças, para as pessoas com autismo. Há 7 anos surgiu esse movimento, esse projeto, Movido pelo Amor ao Autismo. Naquela época, né, foi da igreja em que a senhora frequentava que Sim. surgiu esse movimento. Um pouquinho desse histórico, professora. Na realidade, eu, como membro da igreja, eu senti essa necessidade, porque era difícil. Essa questão do processo da Marina estar naquele momento e as pessoas também compreender. Então, eu apresentei, busquei, na realidade, a nível estadual, municipal, parcerias, não consegui, não apresentei a proposta, mas o pastor Ricardo, que eu gostaria até de falar, isso independente de denominação, independente de religião, eu acredito que esse ato dele foi um ato, e é um ato de amor, porque ele é movido pelo amor, porque ele poderia investir em qualquer outras questões, mas ele ama o projeto, né? Não só apenas pela questão social, mas ele é uma pessoa que ama, nos deu total apoio nesse momento, quando eu conversei com ele. Falei, pastor, nós escrevemos. Porque o projeto, ele foi, e eu expliquei para ele. Quem era o pastor da época? Ele mesmo, pastor Ricardo. Pastor Ricardo. Pastor Ricardo. E quando foi escrito o projeto, mas nós pensamos assim, não é uma ideia, é uma necessidade. Porque eu vi que é difícil. R$2.000, no mínimo. 2.000, 2.500, para poder os nossos filhos ter acesso às terapias. E aquilo me incomodava e, ao mesmo tempo, eu pensava, meu Deus, como é que vai ser agora? E agora, como é que vai ser? Porque, financeiramente, nós tínhamos que estar preparados para isso. Quando eu falo hoje, é R$400 no mínimo, né? Com um psicólogo, uma ecoterapia, meia hora. Estou falando assim por diante. Imagine somar todos esses profissionais para poder ajudar dentro do processo. Então, eu pedi, conversei com ele, ele acolheu a ideia. Ele disse, então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos alugar o prédio, o local, e vocês entram com voluntariado. Eu falei, combinado então, pastor. E nós começamos um processo de seleção de voluntários. Tanto é que hoje os profissionais que atendem no projeto, eles não são remunerados. Interessante ressaltar. Eles não recebem por isso, mas eles são movidos pelo amor. Eles doam amor. Professor, uma tarde ou uma manhã de amor para as nossas crianças. Na época em que, que surgiu o projeto, há 7 anos atrás, ele surgiu, talvez com um projeto com ideias grandiosas, mas surgiu pequeno. Surgiu pequeno. Ele mudou de finalidade no processo, ele incorporou mais algumas lutas no meio? Que lindo, né? Esse é o momento que mais me emociona. Eu estou falando, meus olhos brilham realmente, porque eu vivo essa questão. Ele ampliou, ele é mais do que eu imaginava. Porque eu creio, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso hoje, como a demanda, como ele se estendeu de uma maneira incrível, de uma maneira ampla. Tanto é que hoje nós temos várias parcerias com o shopping, em Porto Velho, onde nós temos 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, onde nós soltamos balões, no primeiro momento azuis, porque azul é a cor do autismo, devido à prevalência de mais meninos que meninas. Só que esse ano nós mudamos, nós soltamos balões coloridos, celebrando a neurodiversidade, porque existe toda essa situação, não só do autismo, mas de todas as deficiências, e enfim. O projeto ele tem grupo de pais, onde temos parceria com instituições, temos a Sessão Azul. Quero aproveitar, olha, se eu falar, já estão lá em casa e assim, ansiedade. Dia 12 de outubro, Dia da Criança, temos parceria com o cinema aqui em Porto Velho também, onde nós abrimos todo 12 de outubro, aliás, tem uma sessão voltada para eles. É lindo, 220 famílias, entre famílias, crianças, todas lá assistindo o filme. Muitas nunca tiveram possibilidade de ir, estão tendo oportunidade. Cursos, palestras. Nós estamos quase chegando ao final, mas tem muito tempo para conversar ainda. Mas o que contempla esse projeto para que as pessoas possam saber? E uma coisa muito importante, muitas pessoas interessadas em querer participar desse projeto
E isso é muito bom, isso é muito interessante e fortalece esse movimento, esse projeto do amor, né? E o autismo precisa muito disso. Muito. Né? Para ampliar o projeto, nós precisamos de voluntários. Porque como a ênfase é o voluntariado, quanto mais voluntários tivermos, mais pessoas serão atendidas no projeto. Mais famílias serão amparadas, cuidadas, amadas, realmente, verdadeiramente. Então, nós precisamos também, a manutenção do projeto, a igreja ela tem contribuído e muito, mas sabemos que é amplo. Então, nós até lançamos uma campanha que é o Padrinho ou Madrinha Movido pelo Amor. Quem quiser colaborar com o projeto... Qual o telefone e o endereço que possa Então, entrar é na em contato? rua Paulo Leal, 454, no centro da cidade. Um telefone para contato, eu vou deixar o 99217-8839. Isso 069 aqui 069. Pode falar comigo mesmo, eu gosto, eu já nem sei. São tantas mensagens. Vamos repetir, se eu não então, receber, responder no momento, é porque são várias pessoas que nos procuram. Mas todas, com certeza, terão então, seu retorno. 069 99217-8839. Aí você que está interessado em participar desse projeto, eu acho que é hora, né, de poder dar a sua parcela de colaboração, a sua parcela de amor para uma causa tão importante que é o autismo. Hoje no Brasil, esse movimento cresceu muito. Né? Muito mais de 2 milhões, muito mais. E cada vez mais. Por quê? Porque está em evidência, né? Na realidade, sempre o autismo existiu, mas não havia um olhar voltado exatamente, né? Para essa questão. E isso é muito bom, porque muitas vezes o autismo ele foi confundido com outras situações, outras patologias, outras doenças. E o autismo, na realidade, existe um laudo, mas o laudo está ali para nortear. Mas nós sabemos, eu volto a falar, que todos nós somos capazes. Todos nós somos inteligentes. Eu até aproveito para dizer para os pais e para as mães não ficarem tristes, entristecidos. Meu filho não, seu filho tem valor, seu filho é especial, o seu filho é capaz. Se ele lê, que bom que ele vai ler. Se ele for para a IES, se ele for para o ensino superior, se ele ficar na escola, se ele ler, que bom. Mas se ele não chegou ainda nessa questão, não se preocupe. Não se preocupe porque ele é inteligente a si mesmo. Porque com certeza ele tem outras habilidades para serem evidenciadas. Eu sempre falo de um teórico, estou falando agora dentro da minha área da pedagogia, que é Howard Gardner, que ele fala da teoria das inteligências múltiplas. Ele pode não estar lendo e escrevendo, mas ele tem habilidades com certeza para o desenho, para a música, para ser um artista plástico, para ser o que ele quiser. Na realidade, todos nós somos capazes. Professor, aqui no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, existe, além desse projeto da senhora, existe algum tipo de associação, uma entidade voltada também para o autismo? Então, o projeto ele é mantido pela associação, na nossa igreja, da igreja, e tem a AMA, eu até vou falar aqui que é um importante. Outro... porque nós, na realidade, todos nós somos o quê? Parceiros. Nós somos aliados, unidos, parceiros em prol dessa causa. Tem a AMA, que é uma instituição de muitos anos em Porto Velho. Está convidada. E no estado... Vão convidar também a AMA para estar aqui conosco, dando essas informações, né, e buscando parcerias. E no estado, e existem outras instituições também, Ariquemes, de Paraná, com certeza voltado para essa questão do autismo. Professora, eu quero agradecer imensamente a senhora por ter dado essa bela colaboração. Eu que agradeço. Para todo o estado, para o Brasil e aqui em Sala de Opinião. Quero agradecer muito, entendeu? Foi um prazer imenso receber. Um abraço à professora Áurea por todo o trabalho e dedicação que ela sempre teve com o estado de Rondônia, né? E acho que é uma família de graças, né? E por isso que a senhora está dando essa passagem de colaboração tão importante para a nossa sociedade, para o nosso país. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Toda vez que eu falo, eu me emociono, porque faz parte da minha vida. Eu estou iniciando e concluindo esse momento dizendo que ele faz parte da minha vida, o autismo, mas como um mundo colorido, um mundo de possibilidades, um espectro onde eu vejo realmente as potencialidades, não apenas da Marina, mas de todas as pessoas com autismo. Parabéns, professora. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.